Olá, queridos irmãos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, amados, nós exploraremos um tema diferente. Nós estávamos seguindo a revista Legados da Fé. Como nós concluímos as lições da revista e não recebemos ainda a próxima revista que está prevista, nós falaremos sobre a doutrina do Espírito Santo. Esse tema é muito importante, queridos. Então nós teremos duas aulas sobre a doutrina do Espírito Santo. E na primeira aula nós falaremos sobre a pessoa do Espírito Santo, e na segunda aula nós falaremos sobre a divindade do Espírito Santo. Amém, queridos? É um tema extremamente importante que nós devemos saber, nós devemos entender de toda a nossa aula. Então eu quero convidar você a mergulhar comigo aqui nessas duas aulas para que nós possamos entender tudo a respeito da doutrina do Espírito Santo. Quer dizer, tudo não, mas pelo menos entendermos aquilo que é essencial, que nos leva a reforçar a nossa fé perante a caminhada como cristãos. Amém, queridos? Então, para dar início a essa aula, nós temos como objetivo, na aula de hoje, que é estudarmos sobre a pessoa do Espírito Santo, de conhecer a pessoa do Espírito Santo e entender como ele age em nossa vida, para que possamos desenvolver um relacionamento mais próximo com Deus. Vamos orar então, pedir ao Senhor que nos abençoe nesse estudo. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças porque podemos ter acesso às informações, porque nós podemos conhecer, Senhor, conhecer a Ti pela Tua palavra. Traz revelação e entendimento nesse momento de estudo, onde nós estaremos estudando, Pai, sobre a pessoa do Espírito Santo. Quão nobre, Pai, é essa possibilidade, quão grande é o privilégio, Senhor, de sabermos um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Fala conosco, Pai, nesses dias, fala conosco nesses momentos e nos ajuda, Senhor Jesus, a entender e assimilar da Tua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, amados. Bendito seja o Senhor que nos alcança com a Tua misericórdia e graça. Então, para dar início, nós entendermos um pouquinho do assunto, vamos ler a palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor pela Tua palavra, que sempre é boa, perfeita e agradável. Então, queridos, para início de conversa, eu gostaria aqui de propor aos amados irmãos nós refletirmos no seguinte ponto. Recentemente, alguém chegou para mim, se aproximou de mim e me perguntou o seguinte: Pastor, o que é o Espírito Santo? É uma dúvida muito frequente de muitas pessoas, amados. Muitos de nós, muitas pessoas, já ouviram falar a respeito do Espírito Santo, mas muitos têm apenas uma ideia vaga do que é o Espírito Santo. E na maioria das vezes, quando se fala da pessoa do Espírito Santo, muitos ficam cheios de dúvida. Não sabem o que é, não sabem como lidar, como interpretar. Poucos de nós, então, realmente conhecemos plenamente sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, amados, nós como cristãos que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos chamados a termos uma compreensão mais aprofundada, mais clara sobre a pessoa do Espírito Santo. É muito importante para nós desenvolvermos a nossa fé e crescermos como cristãos, servos do Senhor. Conhecer sobre o Espírito Santo, viver com Ele, presenciarmos a sua existência na nossa vida, darmos testemunho, porque o Espírito Santo é Ele que indica o caminho e é sobre Ele que nós estamos firmados. Dessa maneira, então, nós precisamos romper com a barreira do desconhecimento, da ignorância. E esse rompimento nos levará a um fortalecimento da nossa fé, uma expansão do nosso caráter em Cristo, crescendo, nos tornando mais vigorosos em Cristo Jesus.
Por isso é muito importante nós sabermos e conhecermos o Espírito Santo de Deus, que fará com que a nossa fé seja cada vez mais pujante, mais vigorosa. E assim nós podemos servir ao Senhor com o coração cheio de alegria e cheio de paz. Amém, queridos? Então vejamos aqui sobre o tema da pessoa do Espírito Santo. No próprio meio religioso, amados, existe muita confusão sobre o entendimento e a clareza do Espírito Santo. Como ele representa para as pessoas, qual é o entendimento, a compreensão que as pessoas têm a respeito da pessoa do Espírito Santo. Porque alguns religiosos muito liberais, que aceitam doutrinas diferentes, né? E também seitas extremas, elas negam a existência da pessoa do Espírito Santo. Outras religiões, outras seitas e pessoas acham que é um mito, ou seja, um mito é aquilo que só existe na mente das pessoas, né? Uma crença de alguma coisa que existe na mente das pessoas, né? Mitologia grega, por exemplo. Então acham que o Espírito Santo é um mito. E existem até alguns bons cristãos, vejam só, que não percebem a pessoa do Espírito Santo. Confuso, né? Mas essa é a realidade. E o bom entendimento, o bom esclarecimento a respeito da doutrina do Espírito Santo nos ajuda muito, como eu disse, a fortalecer a nossa fé. Então veja bem aqui comigo. O Espírito Santo, nós podemos afirmar que ele possui os atributos de uma pessoa. O que são atributos? São as características de uma pessoa, como sente, se alegra, né? Se entristece, se emociona, usa a racionalidade para pensar, para se relacionar, gosta de relacionamentos, né? Entre pessoas. Então, uma pessoa é isso. Alguém que se relaciona, tem sentimentos, emoções. O Espírito Santo tem os atributos de uma pessoa. Ele, amados, é a terceira pessoa da Trindade, onde junto com o Pai, o Deus Criador, o Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, e o Espírito Santo compõem a Trindade, que são três pessoas da Trindade que compõem a própria pessoa de Deus. Como nós estudamos em teologia, ele é trino, mas ele é uno, ele é um só. Três em um. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Assim sendo, amados, a natureza divina do Espírito Santo é igual à natureza divina de Deus. Ele é uma pessoa divina, assim é o Espírito Santo. Podemos observar, amados, que Paulo diferenciou as habilidades humanas das habilidades do Espírito Santo, quando ele afirmou em 1 Coríntios 2,11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo. Da mesma forma, quando Paulo orou aos Efésios, ele expandiu e incluiu os atributos, a característica de sabedoria e comunicação do Espírito Santo como pessoa. Ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Também em Romanos 15:30, o apóstolo Paulo expressa a evidência, a habilidade emocional do Espírito Santo, dizendo: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Da mesma forma, amados, a Bíblia exorta os cristãos ao dizer: não entristeçais o Espírito Santo. Em Efésios 4:30, ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Isaías, profeta Isaías, citou um exemplo da rebeldia de Israel ao contristar o Espírito Santo. Em Isaías 63:10, ele nos diz: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra
eles. Ele respondeu de forma emocional a experiências e ideias que ele encontra. Por exemplo, ele tem habilidade da vontade e de exercitá-la por sua própria escolha. Ele realiza muitos atos e, de outra forma, ele seria mandado. Se ele não realizasse atos pessoais de vontade própria, ele seria alguém mandado. E não é. Mas ele realiza ações de uma pessoa porque é uma pessoa de vontade própria, sentimentos e emoções, porque possui características de uma personalidade, uma pessoa, porém, divina. Assim como Cristo Jesus era homem, mas era também filho de Deus, tinha propriedades e atributos divinos. O Espírito Santo é o Espírito divino, mas é uma pessoa. Amém, amados? Conseguiram compreender um pouquinho? Então, o Espírito Santo, amados, realiza as ações de uma pessoa, o Espírito de Deus. Ele não é uma pessoa porque realiza as coisas. Vejamos aqui, amados, quais são as ações que o Espírito Santo pode realizar como uma pessoa. Primeiro, ele nos ensina. Em João 14, 26, ele diz: mas aquele Consolador do Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele tem a propriedade de nos ensinar. O melhor professor que existe é o Espírito Santo de Deus. Ele testifica, quer dizer, comprova a verdade em João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, da parte do Pai, que eu hei de vos dar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, este testificará de mim, provará que eu sou vindo do Rei, do Senhor Deus. Jesus afirmando através de Paulo, né? Depois, ele guia. Em Romanos 8,14, ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Ele fala conosco em 1 Coríntios 2,13, as quais também falamos não com palavras, que a sabedoria humana ensina, mas as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O Espírito Santo fala aos nossos corações, ele fala através do teu espírito. Abra a tua mente, abra teu coração, amado irmão e irmã, para que o Espírito Santo de Deus possa falar com você. A mais, o Espírito Santo também, ele nos instrui em João 16,13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele tem a propriedade de nos instruir. Ele também se esforça, queridos. Em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 3, então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão como 120 anos. O Espírito Santo se esforça, amados. Ele também ordena, em Atos 8, 28, dizendo para nós: regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Ele ordena, ele nos ordena. Precisamos estar atentos para quando o Espírito Santo nos ordenar, nós possamos obedecê-lo, ouvir a tua voz e obedecer. São muitas as passagens, amados, que a Bíblia nos mostra sobre a obediência do Espírito Santo que falou com os homens. O profeta Samuel, logo cedo, quando criança, ele foi chamado 3 vezes pelo Espírito de Deus. E da terceira vez, quando ele consultou o profeta Eli, ele respondeu para Samuel, a criança ainda: quando ele falar de novo, obedeça. Amém, queridos? Precisamos aprender a obedecer o Espírito Santo. Ore, peça a ele sabedoria para que você possa ouvir a sua voz e obedecer. O Espírito Santo também nos chama, amados. Veja em Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida.
Amém, amados? É o Espírito Santo nos chamando. Ele consola, João 16, 17. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei para vós. Ele trabalha, 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como e quando quer. Essas ações, amados, do Espírito Santo, que ele faz como uma pessoa de vontade própria, que tem interesse pessoal pela sua vida, não podem ser feitas por força, forçosamente, por coação, por alguém, mas apenas por uma pessoa dotada de razão, emoção e que seja uma pessoa ativa, como é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, amados, a pessoa do Espírito de Deus em nós, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e o Espírito Santo é a imagem de Deus que fala conosco, que conversa conosco. É o próprio Deus em Espírito que fala aos nossos corações. Amém, queridos? Glórias a Deus! O Espírito Santo, amados, nos é referido como uma pessoa. Veja que o Novo Testamento nos mostra de forma clara como o Espírito Santo agiu grandemente na igreja primitiva. Todos nós conhecemos a passagem do Pentecostes, quando, mediante a promessa de Cristo, queria derramar sobre os apóstolos e o povo o Espírito Santo. E ali nós vimos a manifestação do Espírito Santo através de língua de fogo, e através também que as pessoas ouviam umas às outras, mesmo falando em línguas diferentes. Foi um momento de grande importância para a história do povo cristão, a descida do Espírito Santo. Amém, queridos? Pedro obedeceu quando foi ordenado a ir na casa de Cornélio pelo Espírito Santo. Em Atos 10, 19, ele nos diz: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Filipe também seguiu a direção do Espírito Santo no seu ministério. Em Atos 8:39, temos: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Temos também, amados, a citação daquele momento em que Ananias, que era um sacerdote, foi até Paulo, obedecendo ao que o Espírito de Deus lhe revelara em Atos 9, de 10 a 17. Existem vários outros relatos na Bíblia sobre a direção, a manifestação, a obediência do Espírito Santo na vida das pessoas. Se nós abrirmos um pouco mais os nossos olhos e o nosso entendimento espiritual, veremos que o Espírito Santo age grandiosamente nas nossas vidas. E ele age como ele quer. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus sopra aonde ele quer, porque ele tem sabedoria, ele tem conhecimento. A palavra de Deus diz que tudo que Deus faz é perfeito e agradável aos olhos do Senhor. Assim é o Espírito Santo nas nossas vidas. Precisamos buscar o entendimento, o esclarecimento, para que a nossa vida seja permeada pelo Espírito de Deus, que se alie a nós, a fim de termos sabedoria, discernimento, enfrentando as situações da nossa vida e tendo a vitória em Cristo Jesus. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Essa foi uma exortação de Jesus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, em Mateus 12, 31. Portanto, o único pecado que não se perdoará é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Assim, amados, temos o Espírito Santo como uma pessoa que faz parte da Trindade de Deus, que representa a pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é único e Senhor das nossas vidas. Amém, queridos? Partindo aqui para a conclusão desse nosso estudo, que tratou sobre
a personalidade, a pessoa do Espírito Santo, nós aprendemos então sobre a pessoa do Espírito Santo. Entendemos que ele é o Espírito Santo de Deus e possui os atributos, as características de uma pessoa. Ele possui vontade e ação próprias. Que como Deus, amados, o Espírito Santo age e intercede por cada um de nós. Porque ele, o Espírito de Deus, o próprio Deus, Jesus também está interessado na nossa vida pessoal. Ele está interessado em regenerar e salvar o ser humano para o Senhor Jesus. Em Mateus 3:17, percebemos a manifestação da Trindade de Deus no momento único da história, quando no momento que Jesus estava sendo batizado ali no Rio Jordão, se bem que ele estava sendo batizado simbolicamente, porque ele era filho de Deus, mas era necessário que o Espírito Santo estivesse ali, fosse batizado com o Espírito Santo. Então, naquele momento, manifestou-se a voz do Senhor dizendo: eis aí o meu filho amado. E também o Espírito Santo se manifestou em forma de uma pomba branca sobre a cabeça de Jesus. E o Filho, Jesus Cristo, estava ali em pessoa, divino em pessoa. Olha que coisa maravilhosa, né? A Trindade do Senhor se manifestando ali para nós homens em um momento da nossa história. Não é maravilhoso? O Espírito Santo, queridos, é a presença do próprio Deus no nosso meio. Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Ele que ouve as nossas orações, nos ajuda e nos convence do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que está sempre batalhando em nosso favor para nos tirar do pecado e nos remeter a uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de prosperidade no Senhor e uma vida plena em Cristo Jesus. O Espírito Santo, queridos, é a presença do próprio Deus no nosso meio, que ouve as nossas orações e que nos ajuda. Agora, amados, que você já conseguiu entender e sabe um pouco sobre o Espírito Santo, reconheça. Eu te convido a reconhecer o poder do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, amados, passe a orar, peça a Ele para te revelar, te dar sabedoria cada vez mais, para que você, certamente, tendo essa caminhada com o Espírito Santo, certamente a sua vida será plenamente resgatada e transformada num servo fiel do Senhor, como discípulo e discípula nos caminhos da missão, sendo transformado e regenerado pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus, que o Senhor esteja te ajudando nessa proposta de caminhar e de conhecer plenamente o Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos orar, agradecer ao Senhor por este ensino, por este estudo. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças porque hoje o Senhor revelou sobre a pessoa do Espírito Santo para todos nós. Pedimos que o Senhor continue nos revelando, Pai, a presença do Teu Espírito com cada um de nós, e não só revelando, Pai, que nós possamos ter a Tua presença continuamente, que o Senhor seja o nosso instrutor, o nosso ajudador, aquele que segura as nossas mãos, para nos tornarmos criaturas de Deus, filhos do Senhor, cada vez mais fortes, com uma fé inabalável, onde nós podemos levar adiante o reino e ajudar o Senhor a expandir o reino de Deus no nosso meio, na comunidade, na família, por onde quer que formos. Seja conosco, Pai, e nos ajuda. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, amados. Essa foi a primeira lição sobre a doutrina do Espírito Santo. Para o próximo domingo, nós estudaremos então, queridos, a segunda parte, que será sobre a divindade do Espírito Santo de Deus. Não perca, é um momento muito importante para você aprofundar o seu conhecimento sobre esse tema, um tema extremamente importante para nós cristãos. Também divulgue nas mídias sociais, convide os seus amigos, as pessoas, aqueles a quem você quer que conheça sobre esse tema. É um tema muito importante e um tema que o Senhor reservou para as nossas vidas. Amém, queridos? Obrigado pela sua presença. Muito obrigado que você tenha sido edificado com essa palavra. Nós oramos e pedimos a Deus que esteja te guardando, te guiando, te livrando de todo mal. Amém, amados?
Que o Senhor seja com você. Uma boa semana na presença do nosso Pai Celestial. Até domingo.